Depois de meses de uma seca histórica na região norte, que levou os principais rios aos níveis mais baixos já registrados, o cenário agora é completamente diferente. As chuvas intensas que caem na Amazônia provocam transbordamento e transtornos aos moradores. Vamos com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. Boa noite, Marco. Inclusive, em alguns lugares já está a situação de emergência declarada. É isso, Márcio. Boa noite para você e para você que acompanha a gente também. É o caso do Acre. Vários rios já transbordaram. Muitas famílias tiveram que deixar até as suas casas por causa dessa situação. A região norte passa, nesse momento, pelo chamado inverno amazônico. É uma temporada de chuvas intensas que começou lá no fim do ano passado e segue até mais ou menos abril, maio. E esse período acaba sendo muito importante para poder recuperar os níveis dos rios depois ali de meses de seca. Só que em alguns lugares já choveu tanto que os rios agora estão transbordando. É o caso do rio Acre. Ele transbordou ontem na capital Rio Branco, quando superou a marca dos 14 metros. Isso, claro, já afeta muitas famílias. Elas estão sendo levadas a abrigos da prefeitura e também do estado. E o governo do Acre decretou situação de emergência, que autoriza medidas para a instalação de novos abrigos e também fornecimento de insumos para que os moradores possam enfrentar esse transtorno. O que chama a atenção nisso tudo é que esse mesmo rio passou por sua maior seca poucos meses atrás. A gente até recuperou as imagens, olha só. Em setembro do ano passado, o rio Acre atingiu a menor marca registrada em mais de 50 anos, ficou na casa de 1,20 m. A falta de chuva foi tão intensa que a capital do estado enfrentou dias dessa névoa de fumaça que foi provocada pelos incêndios da Amazônia. Impressionante, hein, Márcio? Como assim, de poucos meses, assim, passou por extremos, né? A incrível diferença, mas a impressão que a gente tem, pelo menos nós leigos aqui, é que está chovendo mais. Tá, de fato, em algumas regiões, essa chuva tem vindo mais volumosa do que em anos anteriores. A gente, inclusive, até separou quanto de chuva choveu em algumas capitais no mês passado para que a gente possa entender. Veja, essa primeira barra aqui, ela indica a média histórica para o mês. E a segunda mostra, então, quanto realmente choveu. Em Rio Branco, foram mais de 350 milímetros. Já em Belém, veja, quase 500 milímetros. Isso aqui é bem mais do que o normal. Já em Manaus, 250 milímetros, que é um pouco abaixo, mas ainda assim um volume bem alto. Tem também uma outra tela que indica, então, a anomalia de chuva para o mês passado. Ou seja, quanto choveu a mais ou a menos do que o esperado. Então, em toda essa área que está aqui em branco e também em azul no nosso mapa, é onde choveu dentro ou então acima da média. Ou seja, basicamente toda a região norte do país ficou nessa condição. Agora, no restante do Brasil, nesses tons que a gente vê aqui mais em marrom, fevereiro ficou devendo chuva. Chega, inclusive, até ser um pouco preocupante aqui entre Rio de Janeiro, Minas Gerais, sertão nordestino, inclusive também no sul do país. E esse cenário, Márcio, é uma consequência clara da influência do Laninha. Laninha que começa a se despedir. Nessas próximas semanas ela perde a intensidade e vai embora. E amanhã, além da região norte, onde mais chove? Em boa parte do Brasil, amanhã tem essa previsão de chuva. Vamos acompanhar aqui comigo, porque essa chuva mais constante ainda deve se concentrar na região norte do Brasil, justamente nessa área que você vê aqui em verde, um pouco mais escuro no mapa, desde a costa norte do Ceará, passando aqui por Rondônia, norte também de Mato Grosso. Condição para chuva volumosa também desde Mato Grosso do Sul até Santa Catarina. Florianópolis e Curitiba ficam em alerta para chuvas intensas, assim também como todo o litoral catarinense e paranaense, inclusive com ventos que podem ser fortes. Nessa região, as temperaturas elas ficam até um pouco mais amenas, 22, 24 graus. São Paulo deve ter um dia bem parecido com hoje, termômetros indo até os 31 graus e aí chance de chuva à tarde. Em Campo Grande, o tempo pode inclusive fechar ainda pela manhã. Máxima prevista amanhã de 29 graus. Vamos ver então como é que ficam outras capitais amanhã. Porto Alegre tem previsão de chegar até os 27 graus, Rio de Janeiro 34, Belo Horizonte 33 e Brasília com máxima prevista de 31 graus. Cuiabá vai amanhã aos 36 e Fortaleza indo aos 30 graus. Em todas essas cidades aqui tem previsão de sol e se chover,
deve ser fraco e só em algum outro ponto da cidade. E aí, Márcio Gomes, antes que alguém me pergunte sobre essa frente fria que andou decepcionando muita gente, já vou adiantar, tá? Tem um ciclone extratropical que vai entrar pelo Brasil já nesses próximos dias, com promessa de chuvas mais intensas e uma queda de temperatura um pouco mais significativa. Vamos acreditar nessa? Ok. Gravou aí? Gravou para a gente cobrar depois? Tá Beleza, bom, então. promessa. Tá gravado. Porque não é pressão, é cobrança que vem em cima dele. Tá todo mundo me perguntando que frente fria foi essa. Vai chegar, vai chegar. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Até mais, boa noite. Valeu.